Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los a meditar na palavra de Deus, Mateus 25, 34 a seguir. Mensagem de Cristo para os seguidores. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e hospedaste. Estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. E aos que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui foi saltado o versículo 36 para o 40, porque senão o texto fica muito longo, só a leitura, né? E como está faltando muito tempo, infelizmente, para o servo meditar na palavra do rei, que é Jesus, ou do seu Senhor, então eu resolvi resumir. A palavra diz aqui, Jesus falando sobre o reino de Deus. Isso ele está falando aqui do arrebatamento da igreja. O dia da consumação dos séculos, ou para a igreja, a consumação do século, que é a vinda do Senhor. Para a sua igreja, consumação final não, consumação que eu estou dizendo é sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz que o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, como o pastor faz. E diz que vai colocar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. E vão dizer o rei aos que estiver à sua direita: Vinde bendito meu Pai. Que maravilha, aleluia. Possuir por herança o quê? O reino. Reino? Então vai ser rei. Sim, vai reinar. Que vos está preparado desde que eu morri na cruz do Calvário? Não. Desde a fundação do mundo. Eu gosto dessa palavra, por quê? No livro de Gênesis, nós encontramos lá que a Bíblia diz que Deus fez tudo, depois a Bíblia diz, e plantou Deus um jardim no Éden. Ele fez um jardim. O primeiro jardineiro, aleluia, Deus. Já pensou o jardim que Deus fez? Depois Deus criou o homem e colocou lá. Deus prepara tudo para o homem. Aqui Jesus diz que o reino está preparado desde a fundação do mundo, esperando eu e você. Oh, vamos tomar posse dele no nome de Jesus Cristo? Porque tive fome e me deste de comer. Ah, tem recomendação. Tem. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estava enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Aí a Bíblia é sagrada, é clara em dizer que eles vão perguntar para o rei: mas quando é que nós te vimos? Aleluia, com fome te deste de comer, ou estava com sede e te deste de beber, ou eras forasteiro e te hospedamos? Ou te vimos nu e vestiste, ou te vimos enfermo e foste visitar, ou preso e foste te ver. Aí Jesus diz, né, que o rei vai dizer: não, quando vocês, aleluia, fizeram a um desses pequenos irmãos, a mim o fizeste. O que significa? Não, não é o que significa. Deus está falando comigo e com você nesta hora, que o que eu e você faz em favor de alguém, você está fazendo para Deus. Por isso que Paulo diz que é para nós não servir, aleluia, como a homem, mas sim como a Deus, até para trabalhar. Paulo falou que nós temos que estar fazendo para Deus, não para os homens. E o trabalho na obra de Deus? Então, quando você dá pão, velho, não, quando você pega o melhor que você tem, aleluia, porque eu estava falando ainda essa semana sobre isso, a palavra que Jesus apertou o nosso parafuso é quando ele diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo, o tudo que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Eu quero saúde para mim e para o próximo. Eu quero a melhor roupa para vestir para mim e para ele. Não é a melhor para mim, é inferior para ele, o sapato, não. Aleluia. Se eu quero ter uma boa cama, eu quero que todos estejam também. Se eu quero estar bem agasalhado por causa do frio, também. Se eu, no calor eu quero estar bem com ar-condicionado, um ventilador bem, eu quero que todos estejam também. É todos, é o próximo. Então nós não temos que fazer nada para agradar os homens, sim para agradar a Deus. Então tive fome e me deste de comer. E Tiago disse: se alguém vê alguém com fome e mandar ir de fartar, e ver nu, diz ir de aquentar, e como vai aquentar se está nu? Como vai
saciar, fartar-se, está com fome. Aí João vem e diz, filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra. Ele diz que se você tiver, se ver o seu irmão necessitado e você cerrar o coração, aonde estará o amor de Deus? Ô, João, aleluia, que apertou, hein? Mas é prova, se eu ver alguém com necessidade e eu não sentir nada, aonde está o amor de Deus na minha vida? Paulo diz que é para nós ser imitadores de Deus como filhos amados. Está escrito na Bíblia Sagrada. Paulo diz sobre isso. Tiago diz que a fé sem obra é morta em si mesmo. Ele ainda faz uma pergunta, você crê que essa fé pode salvá-lo? E depois ele fez um desafio que dirá alguém, mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Não estou falando de salvação, estou falando de fé. Fé é para quem aceitou Jesus, quem crê em Deus, quem, aleluia, se tornou filho de Deus. E o filho tem que imitar o pai, como Paulo diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que era o único filho que Deus tinha, Jesus, deu para salvar os amigos? Não, para salvar os inimigos. Paulo foi claro quando diz em Romanos 5 e 10, sendo nós ainda inimigo, misericórdia, dá um único filho para salvar inimigo? Ah, mas esse Deus que é amor, ele espera que seus filhos também sejam amor. Claro, são filhos, são herdeiros aqueles que vai herdar o reino, está preparado antes ou desde a fundação do mundo. Tem a tradução, diz antes da fundação do mundo. Pronto. Deus preparou um reino para mim e para você, meu irmão, minha amada irmã. Deus preparou um reino. Vamos reinar, vamos. Jesus diz, aquele que venceu, concederei que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Está escrito no Apocalipse 3, versículo 21. É assim que está escrito. E quem senta no trono é quem? Por isso que no versículo anterior, que estou falando do capítulo 3 de, aleluia, Apocalipse, o versículo 11 ele diz, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Por que ele falou de guardar a coroa? Para ninguém tomar a coroa. Porque lá no versículo 21 do mesmo capítulo diz, ao que vencer vai sentar no trono com ele, juntamente com ele, como ele venceu, e assentou com seu pai. Pronto. Eu já vi um rei no trono sem coroa? Tem jeito? Então, o reino está preparado desde a fundação do mundo para mim e para você. E João foi categórico quando ele diz lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Quem que fez? Jesus. Fez de mim, de você, rei e sacerdote. Rei é para quê? Para reinar. É da ordem, é reinar. E sacerdote é para quê? É para abençoar o povo, é para interceder pelo povo. É por isso que está escrito aqui, ó, tive fome e me deste de comer. O que é isso? Zelo pelo povo. Jesus disse que quando fazia um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste, assim que está escrito. E Deus responsabiliza por que está escrito. Isso aqui é a palavra de Jesus. Jesus diz em Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, minhas palavras jamais passarão. Isto aqui, esse texto que nós estamos meditando, jamais passará. Ou eu e você, nós entra por esse caminho, enquadra aqui, ou então esquecemos dos céus, que não é para nós, não. Se nós não entrar pelo caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, e é aquele que diz que eu sou o caminho que deu essa receita para nós. Quando você pega o melhor que você tem e dá para alguém que necessita, você está dando é para Deus. Eita, glória, você está dando para Jesus. Se Jesus chegasse agora, o que você ia dar para Jesus? Ah, eu vou dar o melhor para ele. Pois é, então dá para seu próximo, dá para seu irmão. Eu vou fazer a melhor recepção para Jesus, se ele aparecer aqui agora. Pois é, então faz para o seu semelhante, que você, ele deixou bem claro, quando fizesse a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você crê nessa palavra? Eu creio. Então vamos colocar ela em prática? Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. E Tiago diz que é para nós não ser ouvintes esquecidos. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Medita nessa palavra. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Vamos meditar na palavra de Deus.